Gravação iniciada, CA número 7 da turma de eletro, e esse CA7 se refere à prova P6. Então, a ideia da aula de hoje é tirar dúvidas da prova P6. Então, como é o objetivo da atividade, a demanda tem que partir de vocês. E aí, o que é que vocês gostariam que fosse abordado nessa aula? Que tipo de dúvida está aparecendo em relativa a P6? Galera, estou aguardando vocês. Vitor Júlio falou da questão 5. Entrou agora a Maria Gabriele. Boa tarde, Maria Gabriele. Bem, vou aqui abrir a questão 5. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Pronto. Questão 5. Vitor Júlio, esse problema eu acho que vai ser respondido integralmente com o vídeo que eu postei hoje. Eu gravei a aula 38. Ela já está disponível lá no YouTube, lá na minha playlist, e ela aborda inequação exponencial. Então, assim, esse problema aí é um caso que no vídeo tem algo semelhante, bem parecido. Mas eu acabei de postar, tem pouco tempo. Postei agora meio-dia e pouquinho, né? Então tem pouco mais, não chegou nem a 2 horas ainda que eu postei esse vídeo. Com esse vídeo que eu postei agora, encerra a parte de exponencial, tá? Encerra a parte exponencial. Mas eu vou resolver uma inequação aqui para vocês. Espera aí que tá... Isso aqui é uma tela da aula que eu gravei. Pronto. Vou resolver aqui casos básicos. Vou fazer uma abordagem diferente da que está no vídeo, tá? Para que fique algo diferente. Pronto.
Então, aqui, 6 exemplos de inequações. Então, vou mostrar o procedimento que eu vou resolver. É tudo muito parecido com... É muito parecido com a equação. Ou seja, esses 6 exemplos aqui que eu acabo de dar, ó, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, exemplo 5 e exemplo 6. Esses 6 exemplos, eu estou trabalhando todos eles com a base 2, tá? Não mudei de base. São 6 exemplos, todos com a base 2. Então, como é que a gente faz? A gente tem que igualar as bases, exatamente como se fosse na equação 2 elevado a x igual a 8. A gente vai fatorar o número 8, né? E igualar as bases. Como a gente faria na equação, vai ser igualzinho para ir na equação. Ou seja, o lado esquerdo eu não faço nada, mas o lado direito eu fatoro. 8 é 2 elevado a 3. Pronto, agora a gente conseguiu o difícil, né? A gente igualou as bases. Nós temos duas potências de base 2, e eu sei que a potência da esquerda é menor que a potência da direita. Para que isso aconteça, já que a base é 2, eu afirmo que o expoente x da esquerda tem que ser menor que o expoente 3 da direita. E acabou a inequação. O segundo exemplo. Mesma coisa, só fatorar. 4 é 2 elevado a 2. E 32 é 2 elevado a 5, a fatoração dele. Faz a potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. E agora compara, de novo, a base está igual, base 2, base 2. Então, só comparar o expoente. O expoente da esquerda, 2x, tem que ser maior ou igual, permanece, então o sinal está sendo mantido, né? O sinal que estava aqui está sendo mantido. 2 elevado a x maior ou igual que 5. X maior ou igual que 5 sobre 2. Tá aí a segunda resolvida. A terceira, bem parecida. Fatora o 16, que é 2 elevado a 4. Fatora o 512, que é 2 elevado a 9. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. A base, mais uma vez, igual, ó, base 2. Chegou a hora de comparar os expoentes. Então, o expoente da esquerda, 4x, mantém o sinal, mais uma vez, pela terceira vez, tem que ser menor ou igual que 9. Então, daqui sai que x tem que ser menor ou igual que 9 quartos. Pronto, está resolvido as 3 primeiras. As 3 últimas, aí vai ter uma diferença, né? Em relação às 3 primeiras. Qual vai ser a diferença? A gente continua a fazer a mesma coisa, fatorar. O lado esquerdo não tem nada para fatorar, mas o lado direito tem. Porque 1/8 é 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é 1 sobre 2, tudo isso elevado ao cubo também. Já que a gente aprendeu na propriedade de potenciação de número 10, que a potência de um quociente é um quociente de potências. A gente aprendeu isso aqui. Então, veja que fica exatamente igual a isso aqui. Então, eu fatoro 1/8 e fica 1/2 elevado a 3. E agora eu já consegui igualar a base. A base 1/2 do lado esquerdo e a base 1/2 do lado direito. Como as bases são iguais, chegou a hora de comparar os expoentes. Só que agora vai ter uma novidade. A base aqui é meio. E como a base é meio, isso eu explico com detalhes lá no vídeo, a função meio elevado a x é uma função decrescente. Então, quando x aumenta, o valor do y diminui. Ou o contrário, quando x diminui, o valor do y aumenta. Então, na hora de comparar o expoente x com o expoente 3, eu tenho que inverter o sinal. Então, agora, em vez de manter, né? Então, no primeiro, no segundo e no terceiro exemplos,
eu mantive o sinal. Agora, nesse exemplo aqui, eu tenho que inverter o sinal, já que a base está entre 0 e 1. Então, o contrário de maior é menor. E você pode verificar que, de fato, vai funcionar. Se você pegar um número menor do que 3, por exemplo, x igual a 2, e substituir o 2 aqui, você vai ter um meio elevado a 2 maior que 1/8. 1 meio elevado a 2 é 1/4, pessoal. E 1/4, de fato, é maior do que 1/8. Então, veja que o número 2 funciona. Essa inversão, então, essa inversão de sinal, então, ela funciona. E por que isso acontece, professor? Porque a base está entre 0 e 1. E aí a função exponencial ligada a esse exemplo é decrescente. Mas, volto a falar, você tem que ver no vídeo. Vamos ver o segundo exemplo agora. Fatoro 1/4, ó. Fatorei. E fatoro o 0,125, que é a fração 1/8. Aqui vai ficar potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui, o 8 a gente sabe que é 2 elevado a 3. Então, vai ficar raiz quadrada de... Não, é melhor escrever assim, não. É melhor escrever... Volta aqui. É melhor escrever meio elevado a 3. E aí, usando a propriedade dentro da raiz, né? E usando a propriedade que transforma a raiz em potência, a propriedade número 12, lá do vídeo, meio elevado a 3 sobre 2. E com isso nós igualamos a base. A base meio aparece do lado esquerdo e novamente a base meio aparece do lado direito. Já que as bases são iguais, a gente compara esse expoente com esse expoente, ou seja, o expoente 2x tem que ser menor ou igual que o expoente 3 sobre 2. E daqui vai sair o resultado que x é menor ou igual que 3/4. E com isso a gente resolve o exemplo 5. Então aqui eu tive que... agora cometi um erro, desculpa, foi mal, cometi um erro aqui. Qual o erro que eu cometi? Eu esqueci de fazer o que eu falei que é importante. Aqui tem que inverter o sinal. Então, em vez de menor ou igual, vira maior ou igual. E, consequentemente, é justamente o intervalo oposto. X tem que ser maior ou igual que 3/4. 3 dividido por 4. Então, e por que inverte, professor? E por que tem que inverter aqui? Tem que inverter aqui, porque a base está entre 0 e 1. Finalmente, o último exemplo. Esse aqui é bem simples, que ó, 1/16. Eu não vou nem mexer com esse 1/16 e vou mexer com o número 1. A gente sabe que qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, isso aqui, 1 sobre 16 elevado a 0, também dá 1. Para que eu fiz isso? Para igualar a base. Aqui ficou a base 1/16, ficou a base 1/16avos. O que é que manda fazer? Conservar a base e comparar os expoentes. Comparar, observando o fato de que do valor do domínio para o valor da imagem, eu tenho que inverter o sinal, já que a função é decrescente. Isso está melhor explicado no vídeo, porque... então, aqui eu vou escrever que x tem que ser menor ou igual que 0. Então, eu inverto maior ou igual por menor ou igual. Então, é isso, pessoal. Eu dei 6 exemplos com a ideia ou do manter ou do inverter, conforme o valor da base. Então, no exemplo da P6, né, na quinta questão, deixa eu aumentar aqui. Nesse exemplo aqui, a gente vê novamente base 2 aqui, ó. Então, você vai trabalhar com a base 2 e vai resolver esse problema com a base 2. Será que deu para entender ou não, Vitor? Vitor já fez o gesto, parece que Vitor já... Tá entendendo, Vitor? É isso? Deixa eu ver aqui mais, que eu não...
Eu não estou conseguindo ler direito o chat. Eu continuo com um problema aqui que eu não sei por que começou a dar isso. Eu não sei bem por quê. Eu não consigo mais ler o chat inteiro. Eu estou tentando ajustar e não consigo. Então, vocês... Pessoal, eu não estou lendo o chat. Então, agora, quem quiser falar comigo, tem que falar no microfone, viu? Então, galera, deu. Sim, e quem não tiver microfone, por favor, escreva. E se alguém puder ler o que foi escrito e falar para mim, eu agradeço, tá? Já que eu não estou lendo nesse momento o chat. E aí, Vitor, deu para resolver? Deu para ajudar ou não? Ele disse que entendeu perfeitamente. Que bom. Então, obrigado, Kailane, por ter lido aí o chat, viu? Já que eu não estou lendo o chat. Muito obrigado. Próxima dúvida. Ou, antes de próxima dúvida, se alguém não entendeu o que eu fiz aí, alguma coisa, fale agora. Esse é o momento. Ninguém? O próprio Vitor está propondo outra questão. Guilherme, quer falar, Guilherme? Não, eu ia falar que é 2, mas o Vitor também já falou. Ah, joia. Tá. Então vamos lá para a questão 2. Bem, a questão 2 é basicamente uma questão para saber se você sabe usar ou não as propriedades de potenciação. Tá? Então, deixa eu recortar aqui esse exemplo. Pronto, recortei. E vamos aqui para o meu quadro. Vocês estão vendo, gente, a questão? Tem uma travadinha agora. Pronto. Bem, então eu vou usar, obviamente, outros números, né? Vou botar aqui, ó. 8 elevado a menos 17, né? O n pode ser qualquer. 0,125 elevado a 2 terços. 1024 vezes 1024, tudo isso elevado a 6. Tudo isso dividido por 16 elevado a menos 5 vezes 128 elevado a menos 3. Tudo isso elevado a 45. Pronto. Acabo de criar um problema parecido, né? E mantendo, inclusive, até a base 2. Bem, o que é que você tem que fazer? Usar as propriedades, tá? Mas antes de usar a propriedade, tem que perceber que os números 8, 0,125, 1024, 16 e 128, todos eles são potências de base 2. Todos eles, sem exceção.
E é por isso que permite que eu use as propriedades da potenciação. Então, vamos lá. No lugar de 8, eu vou escrever aqui potência de base 2. Dois elevado a 3. Isso, obrigado. Pronto. Vou criar um parênteses aqui, obrigatório, já que quem está elevado a menos 17 é o 8. E como agora eu criei uma potência, é essa potência que está elevada a menos 17. Então, o uso do parênteses agora se torna obrigatório, tá? Tem que usar esse parênteses sim. Vezes. No lugar do 0,125, que potência de base 2 eu vou usar? 2 elevado a menos 3. Exatamente. Quem não sabe disso aqui, tem que fazer aquele processo que eu já fiz provavelmente em outra aula. 0,125 é 125 sobre 1000, transforma para fração. Começa a simplificar, divide por 5, aí vira essa fração. Divide por 5 de novo, vira essa fração. Divide por 5 de novo, vai dar 1/8. Só que 1/8 é 1 sobre 2 elevado a 3. E usando a propriedade 7, 1 sobre 2 elevado a 3 é 2 a menos 3. Então, olha quanto tempo a gente poupa se a gente conhecer as propriedades. Tá? Então, vou precisar da propriedade 7. Vou apagar isso aqui, só para dizer que 0,125 é 2 elevado. E também como ajuda a saber o que eu chamei de tabuada da potenciação, né? Saber as potências de base 2, para mim, é indispensável. Vamos lá. 1024. É 2 elevado a quanto, pessoal? Ah, aqui faltou o expoente. Espera aí, rapidinho. O 0,125 está elevado a 2 terços. Agora sim. E agora a vez do 1024. Quanto? 2 elevado a 10. Pronto. Tudo isso. Então, todo o resto eu repito. Ó. Repetiu 6, repetiu 2 terços, repetiu menos 17, né? Porque não chegou a hora deles ainda. No denominador da fração, mesma coisa. 16 é o 2 elevado a 4. Tenho que criar aqui mais um parênteses. E o 128 é 2 elevado a 7, que é o menos 3. Tudo isso, tudo isso elevado a 45. Pronto, agora, que propriedade eu uso aqui? Nessa primeira. Que propriedade é essa que eu vou usar agora aqui nessa primeira, gente? Aqui. Gente, qual é a propriedade que eu vou usar aí? É uma das 12 propriedades ensinadas. E essa foi dada na aula 5, né, inclusive. Nome dela. Gente, o nome dessa propriedade é potência de potência. O que é que faz com ela? Conserva. Conserva a base e multiplica os expoentes. Isso. E quanto é que dá 3 vezes menos 17? Dá menos 51, não é isso? Pronto. A mesma propriedade de novo aqui. Igualzinha. Conserva a base 2, e multiplica os expoentes. Quanto é que dá a multiplicação de menos 3 vezes 2 terços, pessoal? Menos 2. Isso. Vai cortar o 3 e vai ficar o menos 2. Obrigado. E 2 elevado a 10, eu repito. Nada a fazer. Tudo isso elevado a 6, dividido por, aqui, mais uma vez, potência de potência. O que eu faço? Conserva a base, 2, e multiplica os expoentes, menos 20. E, finalmente, a última aqui,
Também potência de potência, mais uma vez, conserva a base, e 7 vezes menos 3 dá menos 21. Tudo isso elevado a 45. Que propriedade agora eu vou usar aqui, pessoal? Então, só para deixar claro, já usei a propriedade 7, já usei a propriedade 3, tá? O que é que eu vou usar? Que propriedade eu vou usar agora aqui? Soma de potências, de expoentes. Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base é 2, e somo os expoentes. Então, somo o menos 51 com o menos 2 com o 10. Pronto, somei os 3 números. E tudo isso... Aí, quanto é que dá essa conta aqui, pessoal? Dá menos... Quanto dá? Quanto é que dá essa conta? Menos 43, né? Elevado a 6. Aqui, mesma propriedade de novo, conserva a base 2. E soma os expoentes. Menos 20 com menos 21 dá menos 41. Elevado a 45. Continuando. Continuando aqui. 2 elevado. Potência de potência. Conserva a base. Tem que fazer 43 vezes 6. Né? Não sei qual é o valor, mas eu posso deixar a conta só indicada. Nenhum problema. Dividido. Mesma coisa com outro. Menos 41 vezes 45. Mesma propriedade. Potência de potência. Pronto. O que é que nós temos agora? Uma divisão de potências de mesma base. A regra manda conservar a base e subtrair os expoentes, né? Esse é o expoente do numerador, esse é o expoente do denominador. Devo subtrair os dois. Subtraindo fica como? Menos, com esse menos aqui vai ficar mais. 41 vezes 45. Pronto, agora não tem jeito, tem que fazer conta, né? 41 vezes 45, quanto é? 5, 20. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 1845. E 43 vezes 3, 18 vai a 1. 24 e 1, 25. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a menos 258, mais 1845. Fazendo essa conta de subtrair, a última conta do problema todo, 2 elevado a 1.500, tem que tirar 13, 87. É isso? É isso, exatamente. Positivo. Essa é a resposta. Pode parar aqui. Não precisa fazer essa potência, não. Se quiser fazer, vai na calculadora, sem nenhum problema. Vai na calculadora. 2 elevado a 1.000, calculadora, daqui. 2 elevado a 1.587. De antemão vai dar muito grande, né? Eita danado, ó. O E elevado a 477, quer dizer que ela vai ter 477 zeros que eu tenho que andar com a vírgula aqui. Então, o número com 477 algarismos, a parte inteira, tá? Mas deixa eu escrever lá a resposta, 542. Isso aqui dá 5,42 vezes 10 elevado a 477. Esse valor está aproximado. Já que eu cortei um monte de casas aqui, tá certo? É isso. Tá feita a resolução, Vitor Júlio, que você propôs a segunda questão.
E aí, deu para entender ou não, Vitor Júlio? Sim, professor, deu para entender. Então, beleza. Valeu. Alguém gostaria de perguntar sobre essa questão que a gente acabou de resolver agora? Então, o uso, né, essa questão tenta reforçar o uso das propriedades. Nota que eu nem botei raiz, podia ter botado várias outras coisas aqui ainda. Propriedades que eu não abordei. Pronto, se ninguém está falando, eu vou imaginar que ninguém mais tem perguntas. E quem é o próximo agora? Eu não estou vendo o chat. Professor, Diga, Pedro. Pedro Yuri pediu a questão 4. 4, vamos lá então. Beleza. Bem, essa questão, ela tem uma parecida que foi resolvida no vídeo. Qual o número agora? 38 foi na equação, 37 foi equação. Pronto, foi no vídeo 37, tá? Um vídeo que eu postei no sábado à tarde. Então, quem quiser depois ver uma solução com mais calma, vá lá e assista o vídeo 37. Bem, tá aqui a questão. Vou resolver essa daqui, ó. 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Então, não vou fazer um igual, né? Vou usar outros números, mas a ideia é a mesma, né? Que é a seguinte, vamos lá. Nessa questão, não dá para fazer aquele caso tradicional de escrever uma potência do lado esquerdo, uma potência do lado direito e igualar as bases. Esse caso aqui não vai dar. Por que não vai dar? Porque a gente tem operações aqui de subtração e adição. E eu não ensinei nenhuma propriedade para vocês com adição, por exemplo, de potências. Essa propriedade aqui não foi ensinada, porque não tem propriedade rápida para ela. Nem essa outra aqui, ó. Não tem propriedade rápida para ela. O máximo que eu posso fazer, tanto aqui quanto aqui, é botar em evidência, tá? O que eu vou usar aqui é colocar em evidência. Se eu quiser simplificar isso aqui. Bem, então, se não é esse caso, o outro método que eu ensinei lá no vídeo, está lá no vídeo 37, é você fazer a troca de variável. Você tem que fazer a troca de variável. E como é que vai ficar isso? Vamos lá. Primeira coisa interessante é perceber que as duas potências com variável, olha aqui, primeira coisa que chama atenção aqui, elas têm potências com a mesma base, já que 2 já é a base 2 e o 4 também é base 2. Então, quando eu olho
para essa equação e eu vejo essa característica, isso já me chama a atenção, tá? Então, vou reescrever aqui, 4 elevado a x. Vou reescrever aqui, 2 elevado a x. Então, esse detalhe já chama a atenção. E por ser a mesma base, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fatorar o número 4. Vai ficar 2 elevado a 2 elevado a x. E todo o resto eu vou repetir. Bem, agora, nesse momento aqui, a gente vai usar a potência de potência, né? Que a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Só que vocês sabem que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso escrever 2 vezes x, eu posso escrever x vezes 2. E se eu posso escrever x vezes 2, se eu usar a propriedade 3 de novo, isso aqui fica igual a 2 elevado a x elevado a 2. Ou seja, falando de uma maneira mais simples, esses dois caras podem trocar de lugar, sem nenhum prejuízo, já que eles vão ser multiplicados. Se eu trocar esses dois caras de lugar, vai ficar 2 elevado a x elevado a 2, menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2, igual a 0. Pronto, troquei de lugar. E ao trocar de lugar, eu percebo que o 2 elevado a x aparece duas vezes. E toda vez que uma equação, um mesmo termo aparece duas vezes, eu posso lançar a mão de um método que é trocar esse termo aqui que se repete por uma coisa mais simples. Eu vou trocar de variável, mas obviamente por uma coisa que fique mais simples. Isso aqui eu já falei lá na aula, esse método de troca de variável, eu falei na aula de equação modular. Que aula foi essa? E agora eu não vou lembrar do número não, mas acho que foi a aula 30, se eu não estiver enganado. Aí eu não vou saber dizer qual é. É a parte de equação modular, onde está lá escrito no título de uma aula, né? Equação modular, você vai achar esse método da troca da variável. Consiste em fazer o quê? Qual é a troca que eu vou fazer? A troca é a seguinte. Onde tem 2 elevado a x, eu vou criar uma nova letra. A letra que você quiser. Eu vou escolher a letra A, por exemplo. Se eu escolher a letra A, e no lugar de 2 elevado a x eu botar A, como é que vai ficar, pessoal? Colocando A aqui nessa equação. Vai ficar A elevado a 2 menos 3A mais 2 igual a 0. Troquei de variável. Pessoal, ao trocar de variável, eu obtive o que exatamente? Que equação é essa aqui, pessoal? Equação de segundo grau. Perfeito. Que eu posso usar a fórmula geral ou posso usar soma e produto, que é o que eu vou usar que vai ser mais fácil. A soma é sempre dada por menos B sobre A. E o produto é sempre dado por C sobre A. Isso foi deduzido na aula, hein? Lá na aula, essa aula eu lembro que foi uma aula bem importante, a aula 24, tá? Então, quem não aprendeu isso aqui, vai lá na aula 24, que está explicado como é que faz soma e produto. Então, explicando, vai ficar menos 3 sobre 1, que vai dar 3. E o C sobre A vai dar 2 sobre 1, que vai dar 2. Aí eu pergunto a vocês, me digam dois valores para A, que somados dão 3 e que multiplicados dão 2. 1 e 2. Pronto, então ficou muito fácil. 1 e 2, né? De fato, 1 vezes 2 dá 2. E, de fato, 1 mais 3 dá 3, né? Se eu uso a multiplicação, chega no 2. Se eu usar a adição, chego no 3. Pronto, então agora eu encontrei dois valores para A. Quais? O A' e o A duas linhas. Eu encontrei 1 e encontrei 2. Só que o valor de A é igual a quem? O A é 2 elevado a x. Aí eu volto para a minha variável original. Qual?
2 elevado a x igual a 1, nessa daqui, e nessa daqui, 2 elevado a x igual a 2. E agora resolvo duas equações exponenciais, e todas as duas muito simples. Essa aqui da direita, se 2 elevado a x igual a 2, qual é o valor de x, pessoal? 1. 1. E se 2 elevado a x igual a 1, qual é o valor de x, pessoal? 0. 0. Acabou. Conjunto de solução dessa equação é dado pelo 1 e pelo 0. No vídeo 37, na aula 37, você tem esse método resolvido com mais lentidão, com mais calma do que eu resolvi agora. Então, se alguém não entendeu isso aqui, vá assistir o vídeo da aula 37. E aí, o aluno que perguntou sobre essa questão, conseguiu entender ou não? E aí, pessoal, conseguiu entender ou não? O aluno que perguntou? Ele disse que Ele disse que entendeu. entendeu agora. Disse que entendeu. Foi Pedro Yuri, né? Que bom. Então, obrigado, Pedro Lucas, pela intermediação aí da comunicação. O que mais, pessoal? Tá bom? Ou temos mais dúvidas? Acho que tá bom por hoje, não? Hoje são 6 questões na prova, hoje foi 3 e próxima semana, próximo CA pode ser 3, mas Então, beleza. Fica bem dividido, né, Vitor? É verdade. Então, tá bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fazer alguma observação? Alguma pergunta? Então, já que não, eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que vocês também agradecem a minha presença, né? Porque essa aula interessa mais a vocês. E a gente tem a nossa aula amanhã, às 9 horas. Na aula de amanhã, a gente começa assunto novo. A gente começa logaritmo amanhã. A aula de amanhã é bem importante, tá certo? E a gente começa logaritmo amanhã. A parte de logaritmo, ela vai ter, em vez de ter uma semana só, como a gente está tendo para cada assunto, a gente vai ter 2 semanas. Então, vai ser o assunto que a gente vai poder ver, teoricamente, com mais calma. E faz sentido, né, pelo fato de ser o assunto novo, né? Então, pelo fato de ser o assunto novo, ver com mais calma, cai bem, né? Fica bem adequada essa escolha. Então, aguardo vocês até amanhã às 9. E na quinta-feira, 2 da tarde, a gente faz o outro CA para fechar a P6. Tá bom? Então, obrigado, galera. E agora eu me despeço de vocês. Tchau. Até amanhã. Ok? Então, podemos sair, tá? Tchau. Tchau, professor. A gente que agradece. Tá bom, Kailane. Valeu. Obrigado por sua presença, viu? professor, não esquece de encerrar a gravação. Ah, boa. E eu tenho que reiniciar. Peraí, não saia não ainda, que eu tenho que reiniciar porque eu tô sem acesso. Eu tô sem acesso. Deixa eu reiniciar. Eu vou sair e vou voltar, viu? Rapidinho.
Valeu, Vitor, por esperar. Pronto, pode sair, viu? Que agora eu já consigo gravação. De nada, Valeu. professor.